A Epístola aos Hebreus foi escrita para judeus convertidos que foram tentados a voltar ao ritual morto e obsoleto da religião judaica. O principal argumento de persuasão do escritor é a superioridade do Senhor Jesus sobre tudo o que está contido naquele sistema religioso. Esse raciocínio pode ser visto em Hebreus capítulo 9 em frases como um tabernáculo maior e mais perfeito. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quanto mais o sangue de Cristo, versículo 14, e melhores sacrifícios, está no versículo 23 de Hebreus capítulo 9. Em algumas ocasiões, muitos crentes são tentados a retornar ao seu antigo modo de vida que tinham antes da salvação. Nunca devemos esquecer que o que temos em Cristo é muito melhor do que o melhor que o mundo tem a oferecer, mesmo o mundo religioso com seus entretenimentos sensoriais e emocionais e até mesmo o judaísmo, algo que no início religião dada por Deus. O capítulo 9 de Hebreus se divide em duas seções principais. Primeiro nós temos a cerimônia do Antigo Testamento, que está bem destacado e descrito, ou resumidamente descrito, do versículo 1 ao 10. E depois nós temos a outra parte, que é a cruz do Novo Testamento, que está do versículo 11 ao 28. Note o que o escritor tem a dizer sobre a cerimônia do Antigo Testamento de uma maneira resumida, do versículo 1 ao 10. Esses versículos falam sobre o serviço religioso que acontecia no tabernáculo típico, com ênfase particular no dia da expiação, ou seja, o escritor aos Hebreus está focando principalmente o dia da expiação quando fala do Antigo Testamento. Levítico capítulo 16 trata do assunto. Essa ênfase especial no dia da expiação é mencionada nos versículos 3 e 4, aí de Hebreus capítulo 9, onde lemos que a posição do incensário de ouro é a mais sagrada de todos. Em circunstâncias normais, foi colocado no primeiro tabernáculo, muitas vezes chamado de lugar santo. Êxodo capítulo 30, versículos 1 a 6. No entanto, no dia da expiação, era especialmente associado com o mais sagrado de todos, pois Arão tinha que queimar incenso e, ao fazê-lo, produzir uma nuvem que cobriria o propiciatório quando ele entrasse na presença de Deus para não morrer. Isso está em Levítico capítulo 16, versículos 12 e 13. O versículo 7 de Hebreus 9 também indica o dia da expiação quando fala da entrada no santuário, o que aconteceu naquele dia. Temos aqui um resumo de todo o sistema sacrificial. Foi marcado pelo regulamento, versículo 1, ordenanças de serviço divino. Como uma religião dada por Deus, ela deveria ser obedecida em seus mínimos detalhes. Nos versículos 6 a 8 do capítulo 9, aqui de Hebreus, o escritor diz que esta religião dada por Deus era caracterizada por restrição. No versículo 6 encontramos a palavra sempre ou continuamente. Todos os dias os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo, seu trabalho nunca terminava. Todos os anos, sem exceção, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar mais santo de todos. Isso ele fala no versículo 7, uma peça de mobília que à primeira vista podemos sentir que está faltando do tabernáculo é uma cadeira, mas é claro que não havia lugar para uma, porque o trabalho nunca foi concluído e, portanto, não havia provisão para descanso. Portanto, o sistema sacrificial nunca cessava. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Isto o escritor aos Hebreus está afirmando aí no versículo 8 deste capítulo 9.
Não que a cerimônia impedisse os homens de entrar na presença de Deus. Em vez disso, o propósito de seu desígnio era revelar a grande distância entre os homens e Deus e que o caminho para o mais santo de todos estava bloqueado como resultado de seus pecados. Já nos versículos 11 a 28, o escritor passa a falar sobre a cruz. Aí em Hebreus capítulo 9, o dia da expiação era central para a vida religiosa nacional de Israel. Mas o que aconteceu no Calvário é muito melhor. As sombras devem dar lugar à substância. Embora aquele dia parecesse tão importante em seu tempo, este capítulo nos ensina que ele apenas antecipou o Calvário e, portanto, não é mais necessário. O sacrifício de Cristo atendeu tudo o que estava de maneira figurada no dia da expiação e do que a expiação tratava. Portanto, o escritor passa a mostrar as consequências e as características da cruz. No versículo mostra que o Antigo Testamento ensinou o caminho para a presença de Deus ainda não estava descoberto. O véu agia como uma barreira para o mais sagrado de todos, ou para o santo do santo. Através da morte do Senhor Jesus, o acesso foi alcançado e esta barreira foi removida. Nós podemos ler Mateus capítulo 27, versículo 51. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, sinalizando para nós e para aqueles que viviam nos dias do Senhor Jesus, sinalizava para eles e para nós que era a obra de Deus e não do homem que estava abrindo o caminho para o Santo do Santo. Caso contrário, teria sido feito de baixo para cima. Se fosse uma obra do homem, ele começaria abrindo aquele véu da sua altura, da terra para o céu. Mas como foi o contrário, Deus mostrava que era a sua obra. O sistema do Antigo Testamento era trabalhoso, foi imposto a eles, versículo 10. A palavra grega usada aqui é epikeimai, que significa deitar, sugerindo um fardo. Deitar ou colocar um fardo sobre eles. Esta palavra é usada literalmente em João capítulo 11, versículo 38, para a pedra sobre a sepultura de Lázaro. Sem dúvida, um grande peso. Apesar das cores vivas das vestes dos sacerdotes e dos intricados detalhes a serem executados, todo o sistema, longe de ser uma alegria para o coração dos homens, tornou-se um fardo cansativo. Em Atos capítulo 15, versículo 10, Pedro descreve isso como um jugo que eles não podiam suportar, ou seja, a nação já estava cansada de fazer aquilo. Este fardo foi removido no Calvário. É isto que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. O sistema do Antigo Testamento anunciou seu próprio fim, pois só continuou até o versículo 10, impostas até ao tempo oportuno de reforma. É isso que temos aí. Agora que o Senhor Jesus veio, a cerimônia não é mais necessária e o judaísmo tornou-se obsoleto, pois ele, Cristo, deu fim a ela. É isto que está claramente em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Construída em todo o seu sistema estava uma data de validade, e esta data sendo a cruz. Quando Jeová deu a Moisés no Monte Sinai instruções sobre os sacrifícios, eles deveriam ser apenas por um determinado período de tempo pré-determinado. As palavras o tempo da reforma, que nós temos aí em Hebreus capítulo 9, versículo 10, indicam que os erros foram corrigidos com a obra de Cristo. Temos uma palavra grega, diortosis. É a palavra usada aqui significando endireitar ou aprumar as coisas. É usada na Bíblia Septuaginta, ou seja, a Bíblia grega, em Jeremias capítulo 7, versículo 3, em relação a Israel corrigindo os seus caminhos, e é a palavra da qual obtemos o termo médico ortopedia.
Podemos nos perguntar se a cruz esclareceu as coisas e qual era o propósito da lei. Ou seja, se a cruz esclareceu as coisas, qual era o propósito da lei? A lei agiu da mesma maneira como um raio-x moderno mostra o fato de que as coisas não estavam certas, mas não tinha poder em si para corrigir a situação, assim como um raio-x não pode consertar ou endireitar um osso quebrado. Pela obra da cruz de Cristo, uma redenção eterna foi obtida. Hebreus capítulo 9, versículo 12. O que foi alcançado no dia da expiação durava apenas 1 ano. Em seguida, teve que ser repetido no ano seguinte. A obra do Salvador, porém, tem consequências eternas e nossa salvação é eternamente segura. A obra da cruz de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Os sacrifícios do Antigo Testamento nunca poderiam fazer isto. Eles eram impotentes no que dizia respeito à remoção da culpa. Por outro lado, a cruz purifica a nossa consciência e remove todo vestígio de culpa, e os crentes são feitos servos de Deus. Esta palavra para serviço é semelhante àquela usada para descrever o serviço do tabernáculo sacerdotal que encontramos neste capítulo 9, no versículo 1 e no versículo 6 aí de Hebreus. Uma das razões de termos sido salvos é para servir, ou seja, para servir como sacerdotes. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, somos descritos como sacerdotes ou santos sacerdotes que oferecem adoração a Deus. No mesmo capítulo, aí de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos retrata como sacerdotes reais, portanto, sacerdotes santos para adorar a Deus, sacerdotes reais para mostrar, ou que mostra no testemunho do Evangelho, os louvores daquele que nos livrou das trevas para a luz. Sacerdotes reais pregam para o mundo. Com a cruz de Cristo, a nova aliança foi estabelecida. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Precisamos nos referir a Jeremias, quando falamos da nova aliança, capítulo 31, do versículo 31 a 40, para entender para quem é esta nova aliança e o que ela promete. Foi, em primeiro lugar, para a nação de Israel. Inclui as bênçãos espirituais da lei de Deus, sendo escrita em seus corações, o conhecimento de Deus sendo concedido a eles e o perdão dos pecados sendo alcançado. Existe também a promessa de perpetuidade nacional para Israel e a reconstrução da cidade de Jerusalém, embora esta nova aliança seja, portanto, principalmente para Israel, nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, hoje antecipamos suas bênçãos espirituais. Caso contrário, como podemos explicar a linguagem da nova aliança associada ao cálice que usamos na ceia do Senhor, registrado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. O escritor também mostra que com a obra da cruz, pecados passados foram perdoados. Note o versículo 15 de Hebreus capítulo 9. Os sacrifícios do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança nunca poderiam remover os pecados. Isto está dito em Hebreus capítulo 10, versículo 4, pois não tinham valor em si mesmos. A única razão pelo qual eles valiam alguma coisa era por causa do que antecipavam, ou seja, eles falavam do Calvário. Quem confiava naquilo que Deus tinha dado para eles, apontava o Calvário os salvou. Portanto, a cruz não apenas tem valor que se estende ao futuro eterno, mas também tem valor para o passado. A eficácia da cruz remonta ao passado, perdoando os pecados cometidos sobre aquela velha economia, para todos aqueles que confiaram em Deus na antiga aliança. Leia Romanos capítulo 3, versículo 25, pois Paulo trata disto naqueles versículos. Com a obra da cruz, uma herança eterna foi prometida. Uma herança é algo deixado para você por seus pais, mas é muito efêmero.
em comparação com os benefícios eternos que nos foram concedidos por causa da cruz do Senhor Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós. Com a obra de Cristo, o universo foi purificado. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Talvez seja apenas quando começamos a perceber os terríveis efeitos do pecado que podemos apreciar a magnitude e a extensão da cruz. Se olharmos para nossas próprias vidas, sabemos que as coisas não estão certas por causa do pecado. Se olharmos para o mundo em que vivemos, veremos que o mesmo é verdade. Por exemplo, não deveria haver desertos no mundo. Leia Isaías capítulo 35, versículo 1. O pecado afetou o planeta em que vivemos. No entanto, de acordo com este versículo, o pecado realmente afetou todo o universo. Até mesmo as estrelas foram, de alguma forma, contaminadas e danificadas como resultado do pecado humano. A cruz faz provisão para que tudo o que está errado no universo por causa do pecado seja corrigido e purificado. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 20. Não é de admirar que lemos em Romanos capítulo 8, versículo 22, as seguintes palavras: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que o Senhor Jesus fez na cruz era para levar o pecado em seu próprio corpo santo e imaculado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Podemos contrastar isto com a função do bode expiatório no dia da expiação. Diz assim: e o bode levará sobre si todas as suas iniquidades para uma terra não habitada. Levítico capítulo 16, versículo 22. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, mostra que pela obra da cruz, uma nova esperança foi introduzida. No dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, entrava no tabernáculo, que, como esta passagem deixa bem claro, tipificava o céu, e então saía novamente para o povo expectante, o povo que estava lá fora, assistindo e participando daquele evento. O Senhor Jesus Cristo ofereceu o sacrifício, entrou no próprio céu, de onde agora esperamos ansiosamente sua vinda. Este versículo refere-se principalmente à expectativa sincera do remanescente judeu piedoso durante o período da tribulação, que está mais ligado com eles e aquele evento, e não ao arrebatamento. No entanto, essa atitude de olhar com expectativa deve marcar os crentes desta presente dispensação, enquanto esperamos por seu retorno, como disse, para o arrebatamento. Nunca deixemos de apreciar quão terrível foi a cruz. Foi sangrenta. O sangue é mencionado 12 vezes neste capítulo 9 de Hebreus. É interessante como o sangue, ou seja, a vida, é o aspecto valioso de importância nos sacrifícios tanto do Antigo Testamento como no sacrifício de Cristo. A sua vida santa foi dada. Homens violentos maltrataram nosso Senhor Jesus. Seu corpo perfeito foi espancado, machucado, dilacerado, e depois ele foi pregado na cruz, experimentando dores indescritíveis. Uma vez que ele morreu, um soldado perfurou seu lado, de modo que saiu sangue e água. João registrou isto, pois estava ao pé da cruz. João capítulo 19, versículo 34. A cruz certamente poderia ser descrita como uma atividade trinitária. Note o versículo 14 de Hebreus capítulo 9. Todas as três pessoas da divindade estavam intimamente envolvidas na grande obra da salvação. As vítimas da crucificação tinham que se erguer, apoiando todo o peso nas pernas e nos pés para respirar. Para acelerar o processo de morte, os soldados quebravam as pernas para que não pudessem mais se levantar, causando sufocamento.
quando eles se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, ele já estava morto. João registra isso no seu Evangelho, capítulo 19, versículo 13, tendo entregado voluntariamente a própria vida. É claro que não apenas sua morte, mas todos os eventos que levaram à crucificação foram premeditados por Cristo. No jardim do Getsemane, ele deixou bem claro que foi com os soldados porque quis e não por força humana. Leia João capítulo 18, versículo 6. Ele foi voluntário. O Senhor Jesus se ofereceu para morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e o versículo 23, o escritor mostra que a morte de Cristo na cruz era necessária. A palavra para aliança se dobra para se referir também a uma vontade ou a um testamento final. Os versículos 16 e 17 deste capítulo formam um parênteses, argumentando que se alguém deixar um testamento, ele deve primeiro morrer antes que a pessoa a quem foi deixado seja beneficiada. Da mesma forma, o Senhor Jesus teve que morrer para que a nova aliança fosse estabelecida. A obra do Senhor Jesus na cruz foi, em certo sentido, introdutória. Note o versículo 24 deste capítulo de Hebreus, capítulo 9. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo em nome de Israel. A cruz apresentou ao Senhor uma nova obra de aparecer na presença de Deus por nós. Ele sempre vive para fazer intercessão por nós hoje. Em contraste com o sumo sacerdote do Antigo Testamento, tendo que fazer expiação todos os anos, a obra de Cristo foi uma obra de uma vez por todas, nunca precisando ser repetida. Ela está consumada, como Cristo mesmo afirmou. Está registrado em João capítulo 19, versículo 30. Toda a eternidade, toda a história aguardava ansiosamente a cruz. A cruz atua como um meio de explicação. Ele apareceu, diz o versículo 26 de Hebreus capítulo 9. A cruz explica a encarnação. O Filho de Deus se fez homem para morrer no Calvário. A cruz sempre esteve em vista nos conselhos eternos de Deus no passado, está sempre diante dele e sempre estará nas eras vindouras. A obra da cruz forma, assim, o pivô de todo o conselho e atos de Deus em relação ao homem e à criação como um todo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto ele fez, Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho, Cristo, perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 28.